também sobre os princípios éticos, aí você já faz um dia. Já estamos ao vivo, gente. Boa noite, família Amor Exigente. Já começamos com muita alegria, né? Que honra poder estar aqui com vocês nessa noite. É dia de comemorar a vida, né? E ter esse presente aqui com a gente hoje, já começamos com o astral lá em cima. Eu adoro isso. Eu vou iniciar com os nossos cumprimentos. Eu vou falar primeiro com o Miguel. Como vai você, Miguel? Cada vez melhor. E que dia é hoje, Luiz Fernando? É o primeiro dia da minha nova vida. E por que, dona Mara, que hoje é o primeiro dia da nossa nova vida? Porque, minha filha, o que passou já ficou para trás, o que está lá na frente nós nem sabemos se vamos chegar lá. Esse dia é o primeiro e é um presente precioso para ser vivido inteiro, não é? Com certeza. E que presente ter vocês três aqui com a gente nessa live comemorativa. Eu me chamo Yaren, sou coordenadora de grupo de Campo Grande, aqui grupo de família, com as minhas parceiras, a Tânia e a Suzana. E hoje a gente comemora 1 ano de lives, 47 lives. Que presente que essa pandemia trouxe para nós, né? Que proximidade maravilhosa poder estar aqui cada dia com um parceiro, um voluntário, uma pessoa maravilhosa para acrescentar tanto na minha vida quanto na vida de vocês que estão assistindo a nós. Eu vou lembrar aqui para vocês as nossas mídias sociais, para vocês estarem ajudando a gente no engajamento, para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, como o conteúdo da FEAE também. Então, vocês encontram a gente no Facebook, Instagram e no YouTube como Amor Exigente MS. A gente tem também um grupo de WhatsApp, onde a gente passa informações diárias de lives e reuniões que estão acontecendo diariamente, de domingo a domingo, sem faltar um dia, né, Tânia? Sim, isso mesmo. Yaren sempre aí esperta, né, colocando todas as nossas novidades no ar. E boa noite, família Amor Exigente. É muita alegria, com muito prazer e muita honra, né? Estou muito honrada de estar aqui recebendo conosco estes grandes nomes, os ícones da família Amor Exigente, não é? E essa noite nós vamos compartilhar com vocês os 4 pilares do Amor Exigente. Este programa maravilhoso, que quem não conhece, eu convido, porque vale a pena conhecer, vale a pena vivenciar, quem já conhece. Para quê? Para que nós possamos viver cada vez melhor, né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Alegria, alegria. Feliz em receber eles, Dona Mara Silva Carvalho de Menezes, cofundadora do Amor Exigente, Luiz Fernando Calduro, presidente da FEAE, Miguel Torelli, vice-presidente da FEAE, e o Luiz Fernando vai me corrigir aí, ele é voluntário, ok? Então, mas eles são os jardineiros que nos encantam e fazem o amor exigente florescer. Então, vamos iniciar a nossa live com a senhora, Dona Mara. Muito bem-vinda. Obrigada, Suzana. Boa noite a todos vocês que estão conosco, que vão nos assistir por esse tempo afora. E sabe, a minha incumbência é falar de espiritualidade pluralista. Queria dizer a vocês, antes, que vocês são tão bem-vindos. E eu fico tão agradecida a essas moças que levam o amor exigente de tal forma. Eu estava olhando todas vocês, estive aqui no começo, e Yaren, e Tânia, e Suzana. Não sei o que vocês fizeram, vocês estão mais bonitas ainda. São seus olhos. Muito, muito especial o trabalho de vocês.
E essa beleza que vocês vão se tornando, eu acho que vem do interior, da vivência da espiritualidade e da responsabilidade social, além dos princípios éticos e princípios básicos comportamentais, não é? Agora, queria dizer para vocês que a espiritualidade pluralista, da qual eu vou falar, na verdade, foi o primeiro pilar do amor existente. Nós temos 4 pilares, e a gente denomina assim: princípios básicos comportamentais, princípios éticos, que são as virtudes, a responsabilidade social e a espiritualidade pluralista. Mas, para começar o amor exigente, o primeiro pilar foi a espiritualidade. Sabe por quê? Porque a espiritualidade ignaciana, base da formação de Padre Haroldo, que é um jesuíta, foi a origem de tudo. Éramos todos profundamente atraídos por sua abertura, por seus conceitos simples, práticos, e pela vivência da fé, que era viver o serviço a nossos irmãos, aqueles que nós pudéssemos ajudar. E foi isso. E começamos sem saber muito o que nós estávamos fazendo, mas queríamos ficar próximos de Padre Haroldo, porque ele nos levava para perto de Deus. E isso era 1979, veja quantos anos atrás. Foi quando nós conhecemos o Padre Haroldo e todos nós éramos cristãos católicos e queríamos ajudá-lo. A minha parte era sempre estar ali com os livros, lê-los, vendê-los, estar nos cursos de relaxamento e oração e fazer eventos que levavam recurso para a comunidade terapêutica, uma das primeiras comunidades terapêuticas no Brasil, que foi a Fazenda do Senhor Jesus. Sabe, pensar assim, mas o Senhor Jesus tem uma fazenda, deixa a gente ver como é que é a fazenda do Senhor Jesus. Mas foi aí que surgiu o amor exigente, porque nos aproximarmos de Padre Haroldo, ajudarmos a fazenda do Senhor Jesus, era uma coisa muito linda. E eu vou contar para vocês, as pessoas mais antigas, acho que já ouviram do próprio Padre Haroldo, mas Padre Haroldo começou a contar e contava diferentemente para um, para outro. Agora, o que é que eu ouvi, captei de Padre Haroldo? Padre Haroldo se tornou jesuíta muito mais tarde, por volta de 30 anos. Por quê? Ele dizia que ele queria ser médico, como o pai dele, mas primeiro foi para o exército americano, e se tornou um militar. Resolveu fazer carreira militar. Eu penso que Dona Mínia, mãe de Padre Haroldo, não queria muito que o filho fizesse carreira militar. Mas ele decidiu e ela apoiava. E sabe, Padre Haroldo fumava muito.
e Dona Mini também se incomodava com o fato dela fumar. Fazendo um parêntese, Padre Haroldo diz que parou de fumar um dia que uma jovem, ele estava dando uma palestra, pegou um cigarro e ele viu que uma menina dentro da sala, naquela época não havia esses problemas com o cigarro era uma coisa até bem aceita na sociedade, muito elegante, a menina começou a fumar. Ele diz que jogou o cigarro dele fora e nunca mais voltou a fumar. Bom, mas aquele dia, na roupa de militar do Padre Haroldo, no bolso em que estava a carteira de cigarro dele, a Dona Minha mãe pôs um crucifixo junto com a carteira. A hora que Padre Haroldo foi pegar a carteira de cigarro, o crucifixo veio junto. E ele estava sentado na carroceria do caminhão que estava levando eles para um tratamento, campo de provas. E naquele momento ele conta que ele sentiu um verdadeiro despertar espiritual. Ele diz que ali mesmo, com a carteira de cigarro na mão e o crucifixo em cima, ele começou a ouvir Jesus. Ele diz que com o olhar fixo ali no crucifixo, ele ouviu Jesus dizer: Haroldo, o que você está fazendo da sua vida? O que você fez da sua vida? O que você vai fazer? E ele diz que essas perguntas, com ele olhando Cristo, ele pensava: Senhor, o que o Senhor fez da sua vida? Foi mesmo por nós que o Senhor se pôs nessa cruz? Ele diz que teve um momento longo que ele não sabe dizer quanto tempo ele ficou na contemplação do crucifixo. Depois, quando eles pararam o caminhão na cidadezinha, perto do campo onde eles foram treinar, coincidentemente, o caminhão parou em frente a uma livraria. E sabe o que tinha na vitrine da livraria? Tinha a vida de Cristo, um livro contando a vida de Cristo. Ele diz que comprou aquele livro, começou a ler e nunca mais parou de ler sobre a vida de Cristo. Daí, depois de algum tempo, ele decidiu que ele queria ser padre, mas ele não sabia bem qual era a ordem que ele queria ser, para onde ele queria ir. Mas ele teria que pedir licença para ver se o exército permitia que ele saísse oficialmente, porque ele estava começando a carreira militar, ele já era piloto de guerra, ele já tinha um certo treinamento. E quando saiu a licença para que ele podia deixar a carreira militar, ele foi procurar qual era a ordem religiosa. E ele diz que o que mais o inspirou foi José de Anchieta. Ele andou lendo a história dos fundadores, dos personagens ligados à vida
de diversas ordens, as pessoas, os padres. Ele diz que ficou profundamente tocado com a vida de José de Anchieta. Também, daqueles que iam para o Oriente, tinha, era o nome, Francisco Xavier, que era companheiro do Inácio de Loyola, que foi para a Índia. Enfim, ele queria ir para terras distantes e foi ser jesuíta. Foi aceito para ser jesuíta, porque passava lá por algumas avaliações, ele foi aceito, e ele morava nos Estados Unidos, no Texas, quase que vizinho do México, quer dizer, fronteira do México. E eles mandaram ele conversar com o bispo que ficava na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Daí ele me contou uma história que eu nunca o ouvi contando em público, e nem eu nunca tinha contado antes, mas gostaria de partilhar com vocês. Acho que ele agora... Que honra! Não é? Ele acho que não vai se incomodar mais, Yara. Tinha 3 implicâncias, profunda implicância, que era com bandidos, com negros e com mexicanos. E mandaram ele ir para o México conversar com o bispo do México. Ele disse que achava que eles não tinham horário, que a comida deles cheirava mal. E ele chegou perto de Nossa Senhora de Guadalupe e falou: cuide de mim, dos meus preconceitos, e eu vou cuidar da senhora a minha vida inteira. Vou levar a senhora comigo aonde eu for. Sabe, eu fico até comovida com isso. E ele diz que Nossa Senhora fez um milagre. Por quê? Os melhores amigos, as pessoas que ele mais amava, estavam entre elas negros, mexicanos e bandidos. E essa foi a história de Padre Haroldo, que me encanta. E eu estava até pensando, sabe, acho que eu vou mandar fazer como ele fazia, Nossa Senhora de Guadalupe, em homenagem a ele, com as coisas importantes do amor exigente, vou começar a distribuir. Ele dava para católicos, protestantes, porque ele dizia para judeus, é a menina judia, é a mãe de Jesus. Ele dava uns nomes tão simpáticos. E foi assim que Padre Haroldo nos cativava e nos fazia fazer o que ele bem queria. Então, eu ajudava, levava dinheiro, até que vocês conhecem minha história, que com a perda do meu fã, eu me entreguei, não mais só para ajudar Padre Haroldo com o que ele precisava, mas para sair de mim e fazer alguma coisa efetiva para os meus irmãos. E foi o amor exigente. Agora, pensando na minha espiritualidade também, eu penso que Nosso Senhor me preparou para ter uma espiritualidade pluralista. Padre Haroldo nos chamava de ecumênicos. Nós somos ecumênicos. Foi mais para frente que nós nos tornamos pluralistas. E como é que Nosso Senhor fez comigo? Me deixou casar com um protestante, presbiteriano. E aí eu fiquei encantada
encantada com os presbiterianos e muitas vezes ia à igreja deles e tinha um profundo respeito por eles. E me encantou, Padre Haroldo, quando eu disse: padre, meu marido é presbiteriano. E ele falou: ah, é protestante, dona Mara. Eu sei que eles protestam em favor de Cristo. Ah, eu achei tão bonito. Ele não tinha nenhum preconceito com o que protestava em favor de Cristo. E aí nós começamos realmente a viver uma espiritualidade que me encantava. O segundo momento da minha espiritualidade pluralista foi em frente ao Buda de Kamakura, no Japão. Um dos momentos em que eu, ouvindo um mantra em japonês sem entender nada, vendo os incensos que eles jogavam, as orações, sentada numa escada, olhando para aquela imagem de bronze, um Buda enorme, exposto ao relento, a mata atrás, o barulho do mar, final da tarde, e eu ali sentada, rezando para o meu Deus. Eu tive um dos momentos de maior elevação espiritual. Bem antes do Amor Exigente, bem moça, nós estávamos viajando, meu marido e eu, as nossas duas primeiras crianças, Francisco e Ana Silvia, na casa da mamãe, e eu com uma saudade enorme deles, rezando para o meu Deus, em frente ao Buda de Kamakura. Então, sabe, devagarinho nós somos preparados para entender os caminhos de Deus e saber a importância e a beleza da pluralidade. Convido vocês, se abrem para uma pluralidade verdadeira, que todas as coisas nos unam e nunca nos separem. Foi Amém. muito bom poder falar de espiritualidade. Muito obrigada. E seja sempre, né, dona Mara? Obrigada, dona Mara. Luiz Fernando. Agora, ó. Como é que é o coração? Tá ficando mais bonitinho. Luiz Fernando precisa dar aula de coração para a Suzana, para nós. Para nós, ainda bem. O dele bate, ó. O dele fica bonitinho. O meu pulsa, pulsa, pulsa. Boa noite, amigos. Obrigado, dona Mara, por essas histórias tão bonitas. Miguel, com certeza, quando for começar a falar, vai dizer: dona Mara, e o livro, dona Mara? Precisamos ter tudo isso escrito para a posteridade. Histórias bonitas, porque são verdadeiras, foram vivenciadas com muito amor, são os nossos líderes, estamos aqui hoje por causa de Padre Haroldo e por causa de dona Mara. Então, sempre é bom conhecer um pouco da nossa história, que é a história deles. E temos aí a bênção e a graça de termos dona Mara podendo contar para nós como foi que aconteceram tantas coisas importantes, que são o nosso DNA, a nossa marca registrada. Muito Ela bem. se emociona de lá e eu me emociono de cá. E eu finjo que eu não estou olhando para não me emocionar também. Vamos conversar um pouquinho, então, como disse dona Mara, sobre uma das pilastras de sustentação do amor exigente, que são os princípios básicos, comportamentais do amor exigente. E eles são tudo de bom para que nós possamos fazer as mudanças no nosso comportamento. E fico pensando que precisamos fazer mudanças mesmo. Temos um lema que é: nada muda se eu não mudar. E recentemente elenquei algumas
alguns comportamentos que precisam ser mudados. Antes de mais nada, eu gostaria de ler para vocês aquela que é a missão do Amor Exigente, a missão da Federação de Amor Exigente. E ela nos diz isso, olha, ser um programa de proteção social que apoia e facilita mudanças comportamentais. Então, se nós vamos mudar, nós precisamos saber o que mudar, como mudar, estar baseados em que para mudar. E continua a missão, dizendo que facilita mudanças comportamentais na família e na sociedade, visando prevenção e qualidade de vida. E quem é de nós que não quer ter uma vida melhor, não é? Podemos até perguntar o que é a vida? E é uma pergunta filosófica, mas eu vou responder para vocês. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Eu penso que é realmente uma grande dádiva da Divina Majestade à nossa vida. Agora, nós somos responsáveis por tê-la com qualidade, por tê-la em abundância, para usar um termo evangélico. E, para isso, o Amor Exigente nos ajuda, através dos princípios comportamentais. Como vocês sabem, já que estamos falando de história, eles vieram prontos dos Estados Unidos, 10 princípios. E Dona Mara, quando escreveu o livro, quando abrasileirou o programa, ela acrescentou os 2 últimos princípios, transformando-os em 12. Ela jura de pé junto que não foi para completar um por mês. Então, nós acreditamos, porque, de fato, são 2 princípios que precisavam ser esclarecidos para os brasileiros. Os brasileiros, nós brasileiros somos indisciplinados, então surgiu o princípio exigência na disciplina. E nós brasileiros, ao invés de amar, somos bonzinhos, temos amorosidade. E então Dona Mara resolveu tomar um chá com todo mundo do Amor Exigente, ensinando que nós precisávamos mudar esta amorosidade para amor. Fez uma definição das que eu acho mais bonitas, que amar é tornar o outro forte, capaz de se defender do mal, hoje e em todos os dias de sua vida. E isto é realmente buscar dar ao outro autonomia. Enfim, tornaram-se, então, 12 princípios. Os 6 primeiros princípios, eles nos ajudam ao resgate da nossa autoestima e também nos ajudam a promover um autoconhecimento, para que nós possamos ter qualidade de vida, para que a nossa vida seja bonita, nós precisamos nos conhecer, saber quem somos, de onde nós viemos, por que é que nós agimos em determinado momento com algum comportamento que muitas vezes foi aprendido na nossa infância, era comum que acontecesse nas nossas famílias. E este é o primeiro princípio básico que nos explica quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, identificador, buscar realmente uma identificação. Princípio muito importante. Então, nos ajuda no autoconhecimento. O resgate da autoestima vem quando nós aprendemos que nós somos gente. Ah, como é bom descobrirmos-nos apenas gente, tirarmos a capa de super-homem, de super-mulher e sermos pessoas comuns, com muitas qualidades e com muitos defeitos. Somos convidados pela espiritualidade do Amor Exigente e pelos princípios éticos a crescer nas nossas virtudes e ir abandonando os nossos defeitos. Mas somos apenas gente, estamos a caminho, e por mais que a gente viva, e vocês sabem, né, no Amor Exigente, como fomos fundados por Padre Haroldo, que rodou os 100 anos, nós somos convidados a viver bastante também. Então, durante essa nossa longa estrada da vida, nós vamos
buscando fazer o nosso aperfeiçoamento, mas somos apenas gente. E os nossos recursos são limitados, isso também é algo muito importante. Nós precisamos nos conscientizar de que os nossos recursos físicos, emocionais e financeiros são limitados. E isso é protetor, e acima de protetor, ele também faz este resgate da autoestima. Porque se eu não me reconheço gente, se eu não me percebo com recursos limitados, eu estou sempre me colocando em risco, eu estou sempre aquém daquilo que eu gostaria de ser, e isto me faz mal, e isto abaixa a minha autoestima. O princípio, talvez, que me fez ficar no amor exigente é o princípio básico número 4, que diz que pais e filhos não são iguais. E este princípio resgata para o pai e para a mãe a autoridade perdida. Eu costumo brincar que a minha autoridade não tinha sido perdida porque eu não tinha autoridade. Eu quis ser igual aos meus filhos. Fui criado de uma maneira rígida e pensei que poderia criar os meus filhos com uma maneira mais permissiva. Escolhi uma escola menos convencional, uma escola construtivista, que os meus filhos pudessem ter liberdade dentro das salas de aula e da escola. Porém, eu percebi depois de um tempo, e foi exatamente no tempo em que os meus filhos começaram a fazer uso e abuso de substâncias, que faltou limite, que faltou a autoridade do pai e da mãe. Então, eu comecei a construir, com o 4º princípio básico do amor exigente, uma autoridade, não para ser autoritário ou para ser mandão, mas para que os meus filhos pudessem ter a segurança de saber que eu era pai, para que eles pudessem ser filhos. Olha que importante este princípio. E aí, eu, como comecei dizendo, o que nós precisamos mudar, então eu já diria aí para você que nós precisamos mudar na definição clara dos papéis dentro da família e dentro da sociedade. Que papel que eu tenho que executar na minha família e que papel que eu tenho que executar na minha faculdade, na minha família e na minha sociedade, na minha comunidade. Também precisamos colocar na nossa vida a mudança em relação à aceitação do recurso limitado, a aceitação de que eu sou apenas gente. E também precisamos fazer a mudança no sentido de não nos sentirmos culpados. Aí é o 5º princípio básico, que nos pede para nós jogarmos fora a culpa. Por que é que você não consegue? Por que é que eu não consigo fazer uma mudança de comportamento? Porque eu me sinto culpado, e a culpa aprisiona. Liane falava que este princípio era libertador, que o amor exigente é libertador, e é mesmo. Eu preciso me libertar do sentimento de culpa. E eu preciso me libertar também do medo. São as amarras e grilhões que o hino do amor exigente sempre canta para nós, né? Romper nossas amarras e grilhões, banir tudo que nos faz prisioneiros. E o que nos faz prisioneiros? O medo e o sentimento de culpa. Então, para tratar do sentimento de culpa, nós temos o 5º princípio básico. E para tratar o medo, nós temos o lema de vida de Padre Haroldo Ram, que é medo de nada, só amor. E para encerrar os primeiros 6 princípios, que são trabalhados exaustivamente nos primeiros semestres de todos os anos, nós vamos lembrar a importância do comportamento, que é o pulo do gato do amor exigente, porque mudar, eu só posso mudar a mim mesmo. Porém, quando eu mudo o meu comportamento, surge uma grande e enorme possibilidade do outro também mudar o dele para se adaptar a este novo comportamento. Como foi importante quando eu voltei, ou quando eu comecei a ser autoridade para os meus filhos, e eles buscaram se readequar e passaram a ser filhos, e para eles foi uma grande
uma grande segurança, poder ter um norte, poder ter quem batia o bumbo, quem dava as regras, quem colocava os limites e as consequências se as regras não fossem cumpridas. Muito bem. 6 princípios que nos ajudam a nos reconhecer, que nos incentivam a fazer mudanças positivas de aceitação, mudanças positivas de banir a culpa e de identificarmos o verdadeiro papel que precisamos assumir nas nossas vidas. Prontos? Depois deste enorme estudo, nós vamos começar a agir. E aí é o mês 7, que acabou de acabar, que nos fala que precisamos tomar uma atitude. E o mês 7 está grudado no mês 8, que fala que uma mudança de atitude gera uma crise. Esse é o 7º. E no mês que estamos iniciando agora, diz que uma crise é boa. Vocês conhecem algum lugar onde alguém diga que crise é boa? Só no Amor Exigente. Mas que crise que é boa? Não a crise que os outros causam para a gente. Não a crise que os políticos causam para a gente. A crise boa é a crise que nós criamos, porque nós podemos administrá-la e ter a possibilidade de uma mudança positiva. Então, quando eu resolvi assumir o meu papel de pai, houve uma crise na minha família. Mas, a partir desta crise, surgiu a mudança positiva e os meus filhos começaram a ser filhos. E as coisas foram entrando no eixo. Mas como que eu consegui isso? Por geração espontânea? Não, eu consegui isso dentro de um grupo de apoio. Ah, como eu gosto de grupo de apoio. Agora estou caminhando para 20 anos, todas as semanas indo a um grupo de apoio, saindo com uma meta, mesmo nas reuniões nacionais, quando às vezes a gente não tem oportunidade de partilhar e dizer qual é a nossa meta, nós mentalmente colocamos uma meta. E eu vou colocando várias metas, e estas metas é que me impulsionam. Desde a coisa mais simples, como arrumar uma gaveta de meia, até uma mudança de comportamento grande, que às vezes requer semanas e semanas para que isso possa acontecer. Muito bem, olha, até o mês 8 está fácil de nós entendermos, né? E o mês 9, que é o grupo de apoio. Você está dando tchau para mim, né, Yaren? Tchau para você também. Ela está me dizendo que meu tempo está acabando, mas eu também estou acabando a minha fala. Porque agora é importante que nós trabalhemos o princípio da cooperação. Nós não somos super-homem e super-mulher para podermos fazer tudo sozinhos. Aprendemos isso lá no começo dos princípios básicos. Agora é a hora de colocar em prática, exigir cooperação. E como que a gente exige cooperação? Fazendo junto, chamando para fazer junto, estando perto, não criticando, não tendo a arrogância e a prepotência de achar que faz melhor que todo mundo. Mesmo quando você faz, você tem que aceitar como o outro faz. Sabe, quando eu vou tirar a roupa da máquina, eu penduro roupa como ninguém pendura. Fica esticadinha. Mas não é sempre que eu posso pendurar a roupa na máquina. E muitas vezes é a Cleide que pendura. Fica bem amarfanhada. Mas eu fico muito grato. Obrigado, Cleide, de ter pendurado a roupa no varal. Depois eu pego o ferro e dou uma esticadinha. Mas é esta arrogância de achar que a gente faz melhor que os outros que impede que o outro coopere. 10 princípios, estes são os norte-americanos. E aí eu devia até deixar para a dona Mara falar os 2 últimos, que é ela que criou, não é? Ela disse que não. Ou ela está dizendo que é 1 minuto fazendo assim para cá e para lá. Já está fugindo. E estes 2 princípios são realmente muito importantes, porque sem disciplina nós não vamos longe. E exigir é pedir com autoridade. E é também ser exemplo, porque eu preciso ser disciplinado. Os nossos princípios são estudados na nossa metodologia, na primeira semana, para o eu.
Então, quando eu for falar de disciplina, é a minha disciplina. Quando eu for falar na família, é a disciplina da família. Quando eu for falar na terceira semana, na comunidade ou na sociedade, é a disciplina da sociedade. E aí, por último, o amor, não é? Não adiantaria nada eu ter aprendido os 11 primeiros princípios se eu não tivesse amor. Amor próprio, amor ao próximo e amor a Deus. São as 3 dimensões do amor que precisam ser trabalhadas juntas, porque quando eu me amo, o amor que está dentro de mim transborda em direção ao outro e preenche o outro também e se torna o amor ao próximo. E quando eu e o outro amamos juntos, este amor forma uma onda colossal, um vagalhão enorme que atinge a divina majestade, que nos acolhe, agradece esse amor e nos devolve com segurança, nos devolve com virtudes e com fé, porque a fé é um presente de Deus, que nós precisamos trabalhar no dia a dia para aumentá-la, mas precisamos receber este presente que recebemos porque o amamos, porque nos amamos e amamos os outros. 12 princípios simples de entender e difíceis de vivenciar. E nós precisamos de um tempo para que isso aconteça. Por isso que todos os anos trabalhamos no primeiro mês raízes culturais. Por isso que em todos os cursos da FEAE há uma palestra de princípios básicos. E alguém pode dizer, de novo, eu vou ouvir dizer de princípio básico? Vai, porque cada vez que ouvimos, ouvimos de uma maneira diferente. Cada um que fala, conta um pouquinho da sua vida e nos engrandece e nos enriquece. Olha que riqueza que foi ouvirmos as histórias de Padre Haroldo, tendo que ir para o México, tendo que vir para o Brasil, mas tendo uma mãezinha tão carinhosa que o protegeu e que depois ele dedicou a sua vida em agradecimento a ela. Amigos e amigas, vida que segue, temos ainda muita coisa para ouvir e eu já falei o meu limite aqui. Obrigado por terem me ouvido, eu amo vocês, fico muito feliz da oportunidade de poder estar mais uma vez junto com Mato Grosso do Sul. A gente que agradece. É tão fácil ouvir vocês, é tão gostoso ouvir vocês que a gente fica aqui. Eu fico mesmo sorrindo aqui. Eu até esqueci, olhei a hora e falei, ai meu Deus, eu tenho que avisar. Vamos lá, Miguel, próximo pilar. O tempo voa, não é? Miguel, abre o seu microfone para a gente. Isso. Boa noite a todos. Tânia, Suzana, Yaren, Dona Mara, Luiz Fernando. Eu estava aqui ouvindo os dois, fantástico, né? Aí me lembrei um pouco da minha passagem, quando eu cheguei no Amor Exigente. Eu estou um pouquinho mais que o Luiz Fernando, eu estou há 23 anos no Amor Exigente, né? Quando entrei por causa de uma filha, minha filha mais velha, que foi a que no fim me deu mais problemas para sair. Minha filha está fazendo, depois da manhã, ela faz 7 anos limpo. Mas ela nos deu muito trabalho, muito trabalho. Mas, indo, né, contrário a muitas pessoas que, quando frequentam os nossos grupos e seu ente querido não sai das drogas, também acabam se afastando e não entendem que aquilo é para nós, né? O amor exigente é para cada um. E a minha filha continuou usando, depois entrou meu filho acabou saindo muito mais rapidamente do que ela, mas a minha filha demorou bastante para sair, né? E ela foi ficando, e foi cada vez pior, até que ela foi morar nas ruas. Então, a minha filha morou 7 meses nas ruas. Até que um dia ela ligou para minha casa e falou, olha, pai, estão roubando aí, vão entrar. Já era 11 horas, mas ela ficou até às 6 horas da manhã, ligava, desligava, ligava, desligava.
Aí chamei meu filho e falei, nós temos que ir atrás da sua irmã. Pelo celular, pelo telefone, nós conseguimos mapear onde é que ela estava e fomos para lá. Eu estou em São Paulo, ela estava em Mariporã, que é uma cidade vizinha a São Paulo, próximo aqui. E acabamos indo em procura daqui, até que nós conseguimos saber qual o telefone. Ela estava no orelhão, e conseguimos ir nesse orelhão e encontramos uma moça passando, também super drogada, e ela acabou nos falando, não, eu conheço e sei onde é que ela fica, ela está aqui. Era uma comunidade que ela estava, subia uma grande escada. E eu fui lá, chegou lá, o cara veio com uma arma, falou, não tem ninguém aqui. Falei, tá bom, eu vou ficar aqui até que ela apareça. E ela acabou. Não apareceu, até que o cara falou, o senhor está enchendo muito a paciência, então vem aqui. E me levou lá. Eu fui lá, minha filha estava magérrima e estava grávida de 6 meses e meio, quase 7 meses. E eu já tinha, nesse inteirinho, liguei para uma comunidade, eles foram lá com resgate, e ela não queria ir, acabou subindo, o cara mandou que eles subissem, eles foram lá e levaram ela. Mas isso para dizer para vocês o seguinte, nós que temos um ente querido, né, no mundo das drogas, nós temos que acreditar. Primeiro, nós temos que ir no amor para nós. E foi o que nós fizemos. Com tudo isso daí, eu e minha esposa não paramos de frequentar reuniões, de irmos nas reuniões, fomos coordenar grupos, abrimos uma série de outros grupos na Zona Norte de São Paulo, e nós vestimos a camisa. E é isso que o pessoal tem que saber, entender, que às vezes a gente vê nos grupos, nas reuniões que a gente faz, né? O pessoal vai, minha filha não tem jeito, o meu filho não tem jeito, né? E também abandonam, e os filhos também não querem saber. E é aí que a gente vê que é muito mais difícil para os filhos saírem das drogas. Então, nós temos que, por nós, para nós, viver a nossa vida. Bom, minha filha foi internada, né? Acabou tendo o nenê lá, está fantástico hoje, ele está nota 1000, mas nós mostramos para as pessoas que o amorzinho dá certo, porque eu e minha esposa, com tudo isso que nós passamos, nós ficamos bem. Evidentemente que sempre tem um ressentimento, onde é que está nossa filha? Né? E quando ela ligava para mim, né? Pai, eu estou na rua, o senhor me manda dinheiro. Ela só queria dinheiro para usar drogas. Até que nesse dia nós fomos buscá-la. Então, ela ficou, você vê, eu estou há 23 anos no Amor Exigente, e ela ficou 16 anos no uso, e agora que ela completa 7 anos. Para dizer àqueles que nos assistem que Amor Exigente dá certo, que nós precisamos ir primeiro para nós. Né? A gente vê hoje, nós estamos até conversando antes com Dona Mara, pessoal que entra no desespero e começa a falar, e é sempre o outro, sempre o seu ente querido, e fala dele. Nós temos que ir por nossa casa. Se nós ficarmos bem, se nós modificarmos a nossa conduta, nós vamos conseguir mudar o outro e vamos estar sempre bem. Senão eu teria lá atrás desistido e com certeza absoluta eu já não teria mais a nossa filha, porque ela iria morrer, morando nas ruas, né? Do jeito que está, com certeza absoluta ela teria morrido, né? Então, dizer para vocês o seguinte, acreditem, venham no Amor Exigente por cada um de nós, né?
Ah, eu vou lá para salvar minha filha. Não, eu vou aqui para salvar a mim. Eu preciso estar bem. Né? Então, pediram para nós falarmos sobre os princípios éticos. Né? E Dona Mara já colocou espiritualidade, Luiz Fernando foi fantástico. Eu vou ler rapidamente os princípios éticos que eu acabei falando. E eu precisava falar isso daí para dizer que a Amorezinha dá certo. Nós precisamos acreditar. Primeiro para nós. Temos que ir nas reuniões por nossa causa. Nós, se nós estivermos bem, nós vamos conseguir passar para o outro isso daí. Como é que teve essa mudança toda? Porque no começo só vivíamos a vida dela. Tanto é que meu filho acabou indo para as drogas por causa disso. Nós esquecemos dos outros dois. Eu tenho 3 filhos. Né? E quem entrou nas drogas foi a mais velha e depois o mais novo. A do meio sempre seguiu a linha dela, não quis saber, graças a Deus. Mas aí nós já estávamos no amor exigente e conseguimos realmente, o meu filho foi rapidamente e conseguimos salvar a nossa filha. Então, pediram para nós falarmos sobre os princípios éticos, eu vou ser rápido, vou ler, para que realmente a coisa não fique aí também depois com Não vou problemas. colocar os 5 dedinhos para você, Miguel, fica à vontade. Tá bom. Então, o primeiro princípio ético, né, familiar, institucional, é respeitar a dignidade da pessoa humana. Né? Trabalhar com pessoas e grupos que compartilham os princípios do amor exigente, a fim de levar qualidade de vida a todos. E é isso que nós precisamos, qualidade de vida. O segundo princípio ético, né? Manter o sigilo em relação aos depoimentos e a identidade dos participantes do seu grupo. O sigilo só poderá ser quebrado com autorização expressa do interessado, ou quando houver risco para si ou para o outro. Que é o terceiro. Né? O terceiro princípio, né? Ser fiel e honesto e verdadeiro na vivência, na transmissão do programa de amor exigente. Ser fiel e honesto e verdadeiro na vivência e transmissão da proposta de vida de sua família. O quarto princípio ético, respeitar e cumprir o estatuto e as diretrizes definidas pela FEAE, Federação de Amor Exigente. Respeitar e cumprir as regras dos grupos onde você vive e atua. Luiz Fernando, estou bem, não? O quinto princípio ético é transmitir aos princípios do amor exigente, observando as possibilidades de cada integrante. Transmitir os princípios e valores da família, observando as possibilidades de cada um de seus membros. O sexto princípio ético é relacionar-se, né, fraternalmente com o respeito com os participantes dos grupos. Isso é muito importante. Nós temos que respeitar, principalmente, os participantes do grupo. Né? Isso é fundamental. E quando nós falamos, né, em dependente químico, que vão aos grupos, nós temos que respeitar, porque, infelizmente, tem alguns que chegam nos nossos grupos e eles vêm ou alcoolizados ou vêm com uso de substâncias. Em alguns outros grupos não se deixa entrar. Se você vê que há possibilidade de ele participar ainda, nós deixamos entrar. Senão é difícil você realmente conviver com ele numa sala. O sétimo princípio ético é agir com respeito e fraternidade no relacionamento com as entidades afins. Agir com respeito e fraternidade no relacionamento com seus parentes. Isso daí realmente é
fundamental e nós precisamos fazer isso daí. O oitavo princípio, manter o caráter de grupo leigo e voluntário. Isso daí nós precisamos fazer, né? Manter o caráter corporativo, voluntário em seu grupo familiar também. O nono princípio, né? Conhecer e respeitar o histórico da comunidade para o seu desenvolvimento local e autossustentável. Notificar a FEAE sobre eventuais pronunciamentos incompatíveis com as propostas. Isso daí, às vezes, acontece dentro do grupo, né? Pessoa que realmente acaba seguindo um outro caminho, falando outras coisas, nós precisamos realmente passar isso para a FEAE, para a federação, para que ela realmente tome uma providência. O 10º princípio, promover a espiritualidade nos grupos de AE, respeitando as opções de cada um. Promover a espiritualidade no grupo familiar, respeitando cada um dentro daquilo que realmente a gente tem a meta. O 11º, não utilizar grupos de amor exigente para obter vantagens pessoais de qualquer natureza. Isso daí realmente nós temos que, inclusive, né, se isso acontecer, comunicar a FEAE. É difícil, mas às vezes pode até acontecer, né? Que as pessoas estão com alguma dificuldade, acaba vendo e a gente passa a sacolinha, ou realmente ele leva para outro lado, politicamente, tem uma outra vertente, enfim, qualquer coisa que saia dentro daquilo que nós nos propusemos, nós temos que levar isso daí para a nossa federação. E o 12º princípio é evitar divergência e disputas de poderes entre as lideranças dos grupos de amor exigente, né? Nós não podemos brigar, nós somos uma família, né? E nisso nós temos que brigar sempre para que isso continue sendo uma família que possa e deva atender ao próximo, levar ao próximo realmente condições de recuperar, principalmente aqueles que estão na dependência, né? Nós temos que trabalhar o máximo possível, né? Nós até estamos aqui conversando antes, né? Os grupos que nós estamos tendo hoje, né? E fantástico, e Dona Mara precisa ver se continuamos isso daí, né? Além de ter os presenciais, continuarmos tendo essas lives que nós estamos tendo e fazendo. Tem muita gente que não consegue sair de casa, tem muita gente que não consegue ir, né, para um grupo de apoio. E ficando em casa, participando, e nós temos tido as lives que a Dona Mara faz, e sempre com mais de 300 pessoas, né? Isso daí é fantástico. Nós temos no Brasil todo, né, aqui também no Mato Grosso do Sul, que nós estamos fazendo, e continuar isso daí, Mara depois precisa estudar com carinho, Luiz Fernando, continuarmos, que além das presenciais, nós essas daqui, que a gente possa levar essa mensagem e aqueles que não podem sair de casa, que a recebam. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Eita, essa live eu vou te contar, viu? Eu vou falar sobre o pilar da responsabilidade social, mas eu vou começar também com uma partilha, porque me emociona muito estar sempre aqui vendo vocês, assistindo vocês, e saber que é tão fácil o acesso a vocês, com esse conhecimento tão lindo e tão rico, e iniciar essa partilha agradecendo ao Amor Exigente,
agradecendo a minha mente aberta, o meu coração aberto por receber esse programa dentro da minha casa, de tentar fazer ele funcionar todos os dias, porque ele é um programa perfeito para nós que estamos buscando, né, ser melhores a cada dia. E eu também, falando sobre a responsabilidade social, eu iniciei com uma meta que a Tânia me deu, porque eu estava com muita dificuldade em conseguir metas e eu precisava repousar o meu corpo físico. E aí ela falou: eu já sei como você vai começar. Ela falou: você vai me ajudar a programar as mídias sociais para que a gente possa estar alcançando mais famílias. Eu falei: ah, só se for para ontem, né? E aí ela me passou essa responsabilidade social. E logo mais à frente a gente entrou com a pandemia, né? Essa pandemia que tirou os nossos abraços, né, pessoalmente. Para mim foi muito doloroso, porque eu gostava muito de chegar lá no grupo e já estar grudada nelas. São pessoas tão importantes para o meu crescimento pessoal, como todas as pessoas do nosso grupo também, né? A gente acaba se tornando realmente uma família. E iniciou a pandemia, a gente meio perdida, meio bagunçada e tal. O que a gente faz? A Tânia começou a assistir os grupos online, passou para nós, e a gente continuou assistindo e tal. De repente, Luiz Fernando: Tânia, você vai começar a abrir grupo aí em Campo Grande. E vai fazer e vai ficar legal. E aí a gente começou a trabalhar isso daí, a gente foi aprendendo a ferramenta, foi usando isso daí para poder estar onde a gente está hoje. 47 lives, está conhecendo pessoas, voluntários, profissionais, que fazem com que o grupo do Amor Exigente seja tão especial. E aí a gente vai chegando ali, a cada casinha, a gente está lá no norte, está lá no sul, temos voluntários de todos os lugares do Brasil dentro das nossas reuniões. Temos profissionais que não conheciam o Amor Exigente, hoje fazem parte das nossas reuniões, né? E trazem os seus pacientes, trazem as pessoas queridas para dentro do grupo. Então, nada melhor do que começar a falar sobre responsabilidade social do que abrir uma partilha de agradecimento. Agradecimento à federação, agradecimento a essas minhas parceiras tão queridas e adoradas, que elas me compreendem e me aceitam como eu sou, assim como todo o grupo de Amor Exigente também. Já me emocionei, já não consigo mais. E aí, o que eu faço agora? Agora é minha vez e eu aqui já engasgada, né? Então, Yara, como o Miguel falou que a gente não pode brigar no grupo, a gente briga sim, viu, Miguel? Mas a gente briga assim: Yara, por favor, você tem que estar no grupo. Assim que a gente briga, né? Uma chamando, estimulando a outra. Mas, falando sobre responsabilidade social, eu vou iniciar assim, a minha fala perguntando aonde nós começamos a aprender sobre responsabilidade social. A responsabilidade social começa dentro da nossa casa. E o Amor Exigente, então, passa isso para as famílias, né? Essa responsabilidade deles passarem essa fala. Por quê? A família sempre vai ser o nosso referencial. E o modo como nós, pais, encaramos a vida, nos comportamos, tem uma influência decisiva na formação dos nossos filhos. A família deve ser, então, um lugar de troca, de crescimento, de realização. Os pais, além das várias obrigações, eles têm que esclarecer os filhos, responder os seus questionamentos, desenvolver neles um senso crítico, construir, assim, uma mentalidade, que essa mentalidade seja baseada no respeito, seja baseada na ética, para que eles aprendam que todos têm que ter os seus direitos e os seus deveres exercidos. Um exemplo prático que nós podemos estar falando aqui é aproveitar, por exemplo, sobre conversar a respeito das notícias que entram diariamente nas nossas casas, através de TV,
através das mídias sociais, principalmente das mídias sociais. Nós estamos falando aqui quanto que nós estamos levando de bom para as pessoas conhecendo esse programa. Porém, tem muita influência negativa também nas mídias sociais, né? E os nossos filhos acabam tendo acesso a isso. Aí vamos conhecer, então, as pessoas que os nossos filhos estão seguindo nas mídias sociais, que exemplo que eles estão adquirindo através dessas pessoas, né? Por quê? Porque os valores familiares, eles têm que ser passados através de exemplos nossos e também de ação, porque o Amor Exigente é um programa de ação. E nós devemos sempre estar mostrando, separando os valores permanentes dos valores transitórios. E lembrando sempre que, exercendo a nossa responsabilidade individual, nós vamos, então, poder exercer a nossa responsabilidade social. Porque as nossas ações é que irão refletir na sociedade e, consequentemente, vai refletir isso nas nossas vidas. Então, a responsabilidade social tem que ter um papel fundamental, iniciando na família, é isso que o Amor Exigente estimula também nos nossos grupos de partilha. Era isso que eu tinha para colaborar com este pilar do Amor Exigente. Agora eu vou passar para a Suzana, né, Suzana? Seu microfone, meu bem. Bem, como a Yaren já nos mostrou na prática a nossa responsabilidade social, e nós sabemos que nós, voluntários de Amor Exigente, temos que divulgar os grupos ao maior número de pessoas possíveis. E como a Yaren também falou sobre um grupo que nós temos no WhatsApp, que é só o administrador que interage, desse grupo que leva as reuniões do Brasil inteiro, as reuniões que acontecem durante o dia, as lives que estão acontecendo diariamente, alcançamos sim bastante pessoas, porque nós temos pessoas do norte ao sul do Brasil dentro desse grupo. Então, quem estiver aí, gostaria de participar do grupo, é só deixar o seu contato ali e a gente coloca e já tira o seu contato aí online, né? Para as pessoas não interagirem com vocês. Você vai fazer o sigilo com o número das pessoas, né? Nós fazemos sigilo com os números das pessoas, ok? Então, e quando falamos em responsabilidade social, nossa, quando eu escutei falar, também achei que era uma coisa assim tão grande, né? Nossa, responsabilidade social. Mas aí nós vamos descobrir que se plantarmos, cada um de nós plantarmos uma sementinha, nós vamos alcançar sim esse objetivo e vai ter essa proporção gigante que, graças a Deus, estamos caminhando para isso. Porém, também, a responsabilidade social não está ligada a ações assim que visa os meus interesses. Nós temos que continuar a divulgar de forma diferente com a minha comunidade, com a minha rua, com os meus vizinhos, com o meu país, com a minha cidade, com o planeta, e etc. Tem muita coisa que nós podemos atingir. E vimos também que quem vivencia o amor exigente precisa participar de políticas sobre drogas como instrumento de sua recuperação e recuperação da sua família também. Um exemplo disso, nós temos a grande participação do amor exigente naquela caminhada que nós tivemos na Marcha Nacional Antidrogas, né, que as famílias participaram em 2019. O Amor Exigente, assim, foi em massa, né, aqui em Campo Grande e etc., por esse Brasil inteiro.
Mas também temos o outro projeto, né, que estamos atuantes esse ano, que é o projeto que é a campanha contra o projeto da Lei 399, que é a autorização do plantio da maconha em território nacional. E estaremos em todo e qualquer projeto nossa aqui, e todos os voluntários de Amor Exigente. Estaremos atuantes em qualquer projeto que venha estimular o uso de drogas de qualquer natureza. Ali, nós vamos estar presentes para ganhar força, para que essas coisas ruins não aconteçam aqui conosco, no nosso Brasil. Então, isso faz parte da nossa responsabilidade social, enquanto indivíduos e voluntários de Amor Exigente. Ok? Então, gente, nós estamos encerrando a nossa live. Não temos palavras para agradecer este momento tão rico. Então, vou passar a palavra para os nossos convidados para as suas considerações finais. Gostaria de começar, dona Mara? Parabéns, Suzana, parabéns a todos vocês. Me encanta ouvi-los, aprender com vocês. E somos mesmo uma grande família, contrária a tudo que possa afastar-nos uns dos outros, contrária a todas as coisas que são cruéis, que prejudicam, e especialmente ao uso de drogas pelo mundo afora. Queremos proteger nossas famílias, nossos filhos, e quero, nesse momento de despedida, fazer você pensar em 3 coisas, 3 pontos essenciais. Pare um pouco e veja como você está com você mesma. Sabe, nesse momento de a gente ter ficado um pouco mais quietos, estarmos em casa, como é que você está com você mesmo? Você já pensou nos nossos 5 R's? Reconstruir a sua estrutura, redesenhar o que você deve ser, redefinir como se relacionar, restabelecer os seus limites, reorganizar normas e regras. Veja isso, você com você. Segunda proposta, você e sua vida de amor exigente. 4 pilares. Você está parada num pilar só, parado? Ou você está trabalhando esse programa por inteiro, fazendo mudanças e querendo só por hoje, para sempre, primeiro dia de uma nova vida, estar cada vez melhor? Programa simples, sem custo. Se você o trouxer, de fato, para você, o ganho é imenso. Terceiro, você é a instituição que protege e conduz esse programa. Como é que você está com a FEAE? A FEAE precisa de cada um de vocês para fazer a missão dela, para conduzir as coisas como devem ser conduzidas. Pense nessas 3 coisas que eu estou te pedindo e ajude a federação, a sua comunidade, a sua família e você mesmo. Amor Exigente dá certo. E como dá, né, dona Mara? Como... E agora o Luiz Fernando. Ei, chegada a hora da partida, o nosso encontro vai deixar saudades, mas os amigos não fazem despedida, pois eles permanecem unidos na amizade.
Mas os amigos não fazem despedida, pois eles permanecem unidos na amizade. Então, não vou despedir, porque permaneceremos unidos, com força, fé e alegria. Que assim seja. Miguel? Juntar as palavras Dona Mara, Luiz Fernando, e dizer para você, Suzana acabou de falar, nós estivemos juntos, o amor exigente foi o que levou realmente, né, a grande força para o CP 399. E nós estamos agora numa outra luta, uma luta muito grande, né, que proibiram, e foi uma juíza de Pernambuco, a internação de menores de 18 anos. Isso daí está nos trazendo uma série de dificuldades. Eu recebi, só hoje eu recebi 5 ligações, né? 2 de entidades que têm jovens lá internados e 3 mães que precisam internar os seus entes queridos. E hoje não tem como internar. Nós falamos com o advogado do Amor Exigente, Dr. Cid Vieira. O Dr. Cid está lendo, está vendo o que pode ser feito. Depois vou passar para o Luiz Fernando, para a Dona Mara, né? Nós não podemos aceitar essa situação. Nós sabemos que os nossos entes queridos, hoje com 17 anos, 16 anos, 15 anos, já são moços, já sabem o que estão fazendo, né? Doutor Ronaldo Laranjeira comandou uma pesquisa, né, dizendo que o jovem começa a usar droga com 12 anos. Essa daí é a idade que hoje em dia no Brasil começa a se usar droga, 12 anos. O Dr. Osmar Terra falou conosco, disse que nós temos no Brasil 6 milhões de dependentes que precisam hoje de uma internação. 6 milhões. Olha onde é que nós estamos indo, e se nós não tivéssemos o amor exigente para levar essa mensagem para as famílias e salvar esses jovens que já entraram nas drogas, e hoje, com Amor Exigentinho, PQVAE, nós estamos levando, né, ensinando as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos entes queridos a não entrarem nas drogas, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, nos colocarmos à disposição, parabenizá-las, né, estarem aí levando essa bandeira do amor exigente, né? Parabéns. Sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado a nós, obrigado por vocês aceitarem tão carinhosamente os nossos convites. Essa live de comemoração, que seja estendida por muito mais tempo, né? Que se depender de nós 3, eu acredito que ela ainda vai por muitos anos. Nós temos certeza. Para a gente poder salvar mais famílias, como a nossa também foi salva, né? Eu sempre costumo dizer isso para as meninas, e acredito que elas têm o mesmo intuito que eu. Né, Suzaninha, né, Tânia? Com certeza. Isso aí, com certeza. Lembrando que nós somos as meninas do Mato Grosso do Sul, por causa da Yaren, né? Pelo acréscimo da Yaren, né? Então, a gente fica muito satisfeito também com esse título, né? Gratidão, imagina, são mais homens que eu. Miguel, Obrigada, vamos gente. mandar um beijo para as 4 meninas aqui. Né? Gratidão. Obrigada, vamos gente. encerrar. Obrigada. Deus abençoe Vou a pedir para todos. vocês ficarem um pouquinho com a Amém. gente ainda, para a gente conversar um pouquinho, tá? Muito Vamos bem. encerrar, Faça- então. Tânia.